Olá, eu sou a professora Jéssica do Speak Português BR e hoje nossa aula vai ser mais específica para você que quer fazer o CELP-Brás 2021. E eu vou te dar algumas dicas de como elaborar a parte escrita do CELP-Brás. Vem comigo! A primeira tarefa, eles pedem para que você assista um vídeo. Este vídeo geralmente tem uma duração de 3 minutos. Eles vão passar este vídeo uma vez e depois eles vão passar a segunda vez. O ideal é que você, na primeira vez, já leia sempre o enunciado da questão. Leia o que está sendo pedido, porque assim você consegue se concentrar no vocabulário necessário. Vamos ler qual foi a questão de 2019/1? Começa assim. Você trabalha na URGS e é o responsável por escrever a apresentação dos cursos para o site da universidade. Com base no vídeo que você assistiu, escreva a apresentação do curso de História da Arte, mencionando a história do curso, o que é estudado durante a graduação e as perspectivas de atuação profissional dos formados em História da Arte. Então, ou seja, o interesse maior é a história do curso, o que é estudado e as perspectivas de atuação profissional dos formados. Este vai ser o nosso ponto base, certo? Então, você vai assistir o vídeo. Este vídeo, ao total, tem 14 minutos e 28. Jéssica, eu tenho que assistir esse vídeo todo. Eu gostaria que você assistisse, porque no CELP-Brás eles vão te dar apenas 3 minutos. Mas enquanto você não está na prova, o ideal é que você aumente o seu vocabulário. Assim, você vai ter muito mais vocabulário de história da arte. Ah, eles vão falar sobre história da arte novamente? Não sei. Eles podem falar sobre qualquer outra coisa, sobre uma obra de arte, sobre um artista brasileiro. E assim você já vai conseguir algum tipo de vocabulário mais específico. Então, assista os 14 minutos. A intenção é que você assista uma vez e escreva a maior parte das coisas que você entendeu. Então, por exemplo, algumas das palavras que a gente pode destacar neste vídeo são, por exemplo, arte, é óbvio, história, evolução, a importância da arte, a produção artística, o conhecimento, o curso é teórico. Quais são os lugares de atuação? Os museus, as galerias, a pinacoteca. O papel da arte, qual é o papel da arte? Este curso ele abrange muitos conhecimentos. Quem faz história da arte vira um historiador ou um pesquisador. A base do curso são as artes visuais. Então, isso você consegue anotar na primeira vez que você está assistindo o vídeo. Tem uma pessoa que fala uma frase muito interessante: a arte está acontecendo a todo instante. É interessante que você faça alguns tipos de anotações que as pessoas estão falando, mas não reproduza essas anotações completas, certo? Não copie. Se você quiser, você vai se inspirar no que a pessoa disse, mas não copie completamente. Então vamos lá, vamos fazer mais uma análise. Quando a gente assiste o vídeo pela segunda vez, a gente consegue entender mais algumas coisas. Quando foi que o curso surgiu? Então ele surgiu em 2010, porque não tinha uma formação específica, não existia uma formação específica em História da Arte. Então ele surge em 2010 e é uma disciplina ampla que envolve muitos conhecimentos, é um curso muito teórico, tem o seu foco principal nas artes visuais, há também uma interação com a música e as artes dramáticas. E quem é formado em História da Arte consegue atuar em diversos lugares, como por exemplo museus, galerias, centros culturais, universidades, pinacotecas. Vocês sabem o que é uma pinacoteca? A pinacoteca é uma galeria de quadros, certo? E uma pessoa nesse vídeo também começa a fazer a estrutura do curso.
É importante essa estrutura do curso. Então, ela diz bem assim, ó, existem 4 grandes núcleos na história da arte, no estudo da história da arte. Então, a história da arte, a teoria crítica, os fundamentos da cultura e a articulação teórico-prática. Certo? Então, é isso que a gente consegue entender quando a gente assiste esse vídeo 2 vezes. Muito bem, então vamos lá. Continuando. Para fazer a parte escrita do CELB-Brás, eu sugiro que você sempre lembre desses 4 elementos principais. Quais são os 4 elementos principais? Enunciador. A pessoa que você deve ser. Quem é que a tarefa pede para que você seja? Depois, nós temos o interlocutor. Para quem você está escrevendo? Depois nós temos o tipo de texto ou o gênero de texto. É uma carta? É um e-mail? É um artigo? É uma notícia? É uma coluna de jornal? É uma crônica? O que é que você está escrevendo? Isso tem que estar muito claro para você. E depois, qual é o seu propósito? Qual é o objetivo desse texto? Você está escrevendo por algum motivo. Então, qual é o objetivo? É descrever? É argumentar? É explicar? É elogiar? É criticar alguém? Então, esses são os 4 principais dados que você precisa entender para responder a sua pergunta. Então, vamos lá. Vamos analisar novamente o enunciado. Coloquei aqui de azul o nosso enunciador. Quem é que você deve ser? Então, vamos lá. Você trabalha na UFSC e é o responsável por escrever a apresentação dos cursos. Então, você é o responsável por escrever a apresentação dos cursos. Você vai escrever a apresentação do curso. Para quem? Para o site da universidade. Então, aqui nós temos o nosso interlocutor, o site da universidade. Não é uma pessoa específica, é o site da universidade. Ok. Com base no vídeo que você assistiu, escreva a apresentação do curso de História da Arte. Então, essa aqui é o nosso tipo de texto. A apresentação de um curso. E nesta apresentação, você vai ter que falar algumas coisas. Qual vai ser o seu propósito? O propósito vai ser apresentar. Isso é muito claro. Então, você vai fazer uma apresentação. A proposta é apresentar. Nesta apresentação, nesse tipo de texto, você vai ter que dizer algumas coisas. E aí, aqui a gente coloca, você vai ter que apresentar a história do curso, você vai ter que apresentar o que é estudado e você vai ter que apresentar as perspectivas de atuação profissional, certo? Então, esta aqui é a nossa estrutura dessa tarefa. Muito bem. Então, primeiro, você vai escrever assim, você vai começar com a história do curso. Depois você vai começar o que é estudado, qual é a estrutura do curso e depois quais são as perspectivas de atuação profissional. Quando a gente abre a apresentação do curso de História da Arte da UFSC, você vai olhar que ele vai começar bem assim, ó. O campo da História da Arte, o bacharelado em História da Arte, ele vai contar aqui um pouco da história deste curso, vai dizer quando ele surgiu, quando começou e tudo mais, o vestibular, essas questões históricas do curso. Então, você basicamente vai escrever sobre isso, e aqui nós já temos algumas informações. Então, aqui, o curso surgiu em 2010, ele não tinha formação específica, certo? Então, por isso que ele surge para atender uma demanda, para atender um público que buscava estudar a história da arte, porque anteriormente as pessoas não tinham este curso. E depois você vai falar quais são os objetivos do curso. Aqui, na verdade, ele apresenta os objetivos do curso, mas o ideal é que você fale sobre o que é estudado, qual é a estrutura do curso. Então, a gente já sabe qual é a estrutura do curso. Olha, neste curso você vai estudar sobre a história da arte, sobre a teoria crítica, sobre fundamentos da cultura,
estrutura, sobre articulação teórico-prática. Essa vai ser a estrutura do curso. Ok. E, finalmente, você vai dizer: bom, as pessoas que se formam neste curso são historiadores de arte ou são pesquisadores de arte. E eles podem atuar em diversos ramos, como museus, galerias, centros culturais, universidades. Certo? Bom, então é basicamente isso que a gente precisa fazer para a nossa parte escrita. Entender o que o enunciado está pedindo. E além disso, estruturar a sua resposta. A sua resposta precisa estar assim, escrita desta forma, certo? Muito bem. Se você quiser estudar um pouco mais sobre CELPE-BRAS, eu criei um grupo de estudos. Este grupo de estudos é gratuito e ele é dividido em atividades. Então, nós temos as atividades desenvolvidas assim. Dia 1, assistir o vídeo. Dia 2, fazer atividade escrita. Dia 3, aprender um novo vocabulário. Dia 4, aprender um novo vocabulário, certo? Então, essas aqui são as atividades que você precisa fazer. Funciona mais ou menos como um calendário para te motivar a estudar para o CELPE-BRAS. Eu sempre vou estar gravando agora material para que você possa estudar sozinho, para que você possa revisar em casa sozinho. Tudo bem? Então, nós nos vemos na próxima aula. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe o seu like aqui, compartilhe, se inscreva no canal, que isso vai me ajudar muito a produzir mais e mais conteúdo para vocês, tá certo? Um beijo e nos vemos em breve.